Olá, amigos. Que o Espírito Santo de nosso Deus ilumine suas mentes e possam entender as palavras de nosso Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo. Então, amigos, o vídeo ou o tema é como você pode identificar os falsos pastores ou os falsos profetas que falam ou pronunciam as profecias das Escrituras Sagradas. Então, amigos, e também amigas, primeiro você tem que identificar de que religião o pregador ou pregadora pertence. Ou seja, de que denominação eles praticam os seus conteúdos, os seus ensinamentos e suas regras, e se estão de acordo com as Escrituras. Mas, amigos e amigas, por que estamos falando ou dizendo isso? Então, vocês sabem que existem dois caminhos nas Escrituras Sagradas. O caminho que leva à vida eterna, que é Jesus. Ou seja, depois que as pessoas aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador e também as suas palavras, que são eternas, então as pessoas passam a ter a vida eterna desde o dia que você aceitou Jesus como seu Salvador. Embora morra o teu corpo físico, mas teu espírito não morrerá. Continuará eternamente, como está escrito em João capítulo 11, versículo 25. Veja a declaração de Jesus. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Você crê nisto? Veja que Jesus está se referindo do corpo físico. Ainda que morra, viverá para sempre. Veja que no versículo 26 ele diz: E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então, amigos, e do outro lado, o caminho da perdição, ou seja, os filhos do diabo, os que o seguem o seu caminho e os que praticam são religião dele, ou seja, do diabo. Como está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 22, que diz: Que diremos? Pois se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição. Então, amigos e amigas, isso é para nós enxergarmos que existem nas Escrituras Sagradas só dois caminhos. Não existem caminhos nas Escrituras de várias ou milhares de religiões. Vamos citar algumas falsas religiões. Vamos citar o nome da primeira, que é a mãe de todas, criada por Constantino, ou seja, Constantino liberou e foi criada a Igreja Católica. Então, não existe caminho da Igreja Católica, ou apostólica romana, pois as suas regras e seus costumes não fecham com as Escrituras Sagradas. Não existe caminho das assembleias e também das presbiteriana, adventista, batista, luterana, e por aí vai. São milhares delas, criadas pelos homens. Então, amigos e amigas, tudo isso
é para nós enxergar que existe só duas religiões na Terra ou na Bíblia. E essa religião que está nas Escrituras é o bem, é o caminho que dá a vida eterna. Ou seja, ele é Jesus. E o outro caminho é o caminho é do mal, que é o diabo, que causa todo tipo de mal. Ou seja, todo mal está em suas mãos. Foi passado para ele, por Deus. Então, existe só dois caminhos nas Escrituras. Mas, amigos, voltamos como a identificar os falsos pastores ou profetas que ensinam as Escrituras de Deus. Veja que em seus ensinamentos pregam que tem que cumprir com todas as palavras que estão escritas nas Escrituras, pois elas é a verdade de Deus. Mas, meus amigos e amigas, realmente a Bíblia é sagrada e é a verdade de nosso Deus. E nela tem todos os ensinamentos que um ser humano tem que saber ou quer saber. Pois a própria Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 22, versículo 18, veja o que ela diz. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Veja bem, amigos e amigas, no versículo 19 que diz: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Mas, amigos, temos que fazer uma pergunta a vocês. Veja bem, será que nestas denominações criadas pelos homens, os seus ensinamentos ou suas pregações, pregado pelos seus falsos pastores, não tem palavras acrescentadas ou tiradas das profecias de nosso Deus? Agora vocês vejam que vamos citar algumas das palavras acrescentadas por essas falsas religiões criadas pelos homens. Não existe ou não está escrito toda a Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia Sagrada, a palavra Trindade, ou triuno. Não está escrito que vamos morar 1000 anos com Cristo no céu. Não existe a Santa Ceia, como pregam os pastores. Existe sim a última ceia do Senhor. E também não existe 2 batismos com o Espírito Santo, como algumas denominações ensinam. Não existe unção de coisas materiais e por aí vai. Mas, amigos, se vamos citar todas as coisas acrescentadas por essas denominações, vamos ter que fazer um livro. Agora, amigos, vocês vejam uma pregação de uma dessas denominações pelo seu pastor, e essa denominação eles creem na maioria dessas palavras que citamos, principalmente na palavra Trindade,
que não está escrito nas Escrituras de nosso Deus. Veja o vídeo. No que consiste esse mandamento? Êxodo 20, verso 4. É uma proibição de representar alguém da Trindade por meio de figuras e representações. Veja só, o Catecismo Maior de Westminster, falando, por exemplo, desse mandamento, faz a pergunta: quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? E a resposta é: fazer qualquer representação de Deus, de todo ou de qualquer uma das três pessoas, seja internamente em nossa mente, seja externamente em qualquer tipo, imagem ou semelhança de qualquer criatura. Se algum membro da Trindade deve ser retratado, essa não é a maneira que Deus escolheu. É através da sua palavra. Ele é retratado, revelado, demonstrado através da palavra de Deus. E não pelo uso de imagens, não pelo uso de figuras. E por que Deus proíbe isso? Porque Deus é espírito. E porque não há como retratar algum aspecto das três pessoas da Trindade e não ser mal entendido. Sempre nós faríamos uma imagem defeituosa que não retrataria com esplendor, perfeição, algum desses membros. Veja só, em Apocalipse 22, 18 e 19 diz: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Deuteronômio já tinha dito isso, lá no Antigo Testamento, capítulo 4, verso 1 e 2. Agora, pois, Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para o cumprirdes, para que vivais e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4, verso 1 e 2. E Provérbios, capítulo 30, verso 5 e 6, repete a mesma coisa. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que te não repreendas e seja achado mentiroso. Então, amigos e amigas, vocês deem suas opiniões. Então, amigos, vamos ficar por aqui, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de nosso Deus. Amém.